estado de saúde, entre aspas, mental do Jair Messias Bolsonaro. Diferente do Lula, que encarou todas as acusações que foram feitas contra ele de peito aberto e dizendo que iria provar que o Ministério Público liderado pelo Deltan Dallagnol e o julgamento contra ele conduzido pelo Sérgio Moro foram parciais, o Bolsonaro correu. E que prontamente, ao saber que poderia ser preso ou que a possibilidade da prisão não estaria tão distante, ele foi pro hospital, se internou e agora nem mesmo o próprio Augusto Aras vai poder salvar mais o Bolsonaro. Tudo isso porque a delação que o Mauro César Cid fez contra ele foi feita ali no bojo do que a gente chama de investigações das milícias digitais, que inclui, por exemplo, quem disseminou ou quem montou o famoso gabinete do ódio, que a gente sabe que tem um tal Pavão misterioso que casualmente trabalha como vereador lá no Rio de Janeiro e que durante um período anterior de um governante passado chegava a atuar, como a gente ironicamente chamava, como um vereador federal. Segundo esse material publicado inclusive aqui na coluna da Mariana Muniz, lá no Globo, a delação do Cid foi firmada no inquérito das milícias digitais. E aí eu vou deixar para vocês pelo comentário fixo a fonte, para que vocês possam ler, porque eu vou falar mais do estado de saúde mental do Bolsonaro, que já disse que se for preso, entrega todo mundo, que ele não vai cair sozinho. Só que a gente precisa rememorar dois pontos importantes aqui. A CPMI das fake news lá de 2019, vocês lembram que estava acontecendo ali os depoimentos, o Alexandre Frota, inclusive, a própria Joyce, chegaram a entregar ali o esquema todo, como é que funcionava, pessoas que eram pagas, financiadores, como o próprio Frota chegou a dizer lá em outubro de 2019, que o Meyer Nigre, que o próprio Otávio Facuri estariam supostamente sendo citados ali pelos filhos do Bolsonaro como possíveis financiadores de disparos no Facebook, e a gente não teve ali a leitura do relatório que foi elaborado pela deputada Lídice da Mata da Bahia. E eu conversando recentemente com o Frota, ele me mandou alguns outros materiais e falou o seguinte: Carlito, se você puder cobrar no vídeo para que os parlamentares abram pelo menos, ou reabram por um período, essa CPI para pelo menos fazer a leitura do relatório da deputada Lídice da Mata, é importante, porque isso pode ser utilizado para poder trazer informações relativas ao que o Mauro Cid fechou delação, que é o caso das milícias digitais. Ali ele vai falar qual era o papel do próprio Carlos Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo, do Técio Arnold Tomás e de tantas outras figuras, e quem sabe até mesmo, olha que interessante, da rede de deputados bolsonaristas que disseminavam de forma arquitetada e estruturada informações falsas contra opositores e contra o próprio presidente Lula no período pré-eleição, durante a eleição e até hoje, que isso ainda continua funcionando. E aí eu quero trazer para vocês aqui o material que foi publicado lá na coluna do Julinho Bittencourt, que ele traz aqui o seguinte: ó, Bolsonaro está tão apático com a delação de Mauro Cid quanto ficou quando perdeu para Lula. Aliados se espantaram com o desânimo do ex-presidente, que se internou para 2 outras cirurgias no intestino. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se diz decepcionado com a delação de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Ele diz a aliados que não contava com a deserção do tenente-coronel. E aí eu queria lembrar também por qual motivo as figuras ligadas ao Bolsonaro e ao exército brasileiro têm tanta idolatria por um canalha que envergonhou a corporação, que inclusive só tem dado vergonha pro próprio povo brasileiro, com incitação de golpe, com passada de pano para golpista e com envolvimento até mesmo de militares, sejam de alta ou de baixa patente, em alguns tipos de atividades de animosidade das Forças Armadas contra o Estado democrático de direito. O Mauro Cid delatou o Bolsonaro porque ele percebeu que ele foi abandonado. O Bolsonaro, inclusive, que é acostumado, que era pelo menos acostumado, a abandonar todo mundo. Foi assim com o Santos Cruz, foi assim com o Bebiano, foi assim com todo mundo que em algum momento ficou ali distante dele por alguma coisa que discordava. E agora a gente vai saber tudo que estava no entorno do Bolsonaro, porque se tem alguém que sabia de tudo, era o Mauro Cid.